Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais esse vídeo. E vamos falar sobre Iago Felipe fora do Flu? Rapaz, do nada houve a situação do Iago Felipe indo embora do Fluminense. Vamos comentar bastante sobre isso. Mas antes de comentar, fala que está inscrito aqui, ó. Se inscreve no canal. Faça o triplo C que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição. Vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela. E bora, porque vocês vão gostar bastante sobre o tema. E bom, isso aqui eu peguei justamente do próprio GE. Volante do Fluminense negocia a ida de Iago Felipe para o Bahia. Já está negociado, tá? Só pra gente notar aqui, porque aqui tem dois times e aí fica no futebol. A gente vai vir aqui no Fluminense, que tá aonde que tá aqui? Aqui, ó. Achei o Fluminense. Que tá aqui e já está negociado o Iago Felipe, tá? Tanto que não é à toa que tá aqui, ó. Venda de Iago Felipe, rende lucro. O Fluminense vai receber 4,8 milhões por venda de Iago e pede terceiro jogador mais usado do elenco. Calma, então já está vendido. Já está bem ali colocado. Eu peguei justamente essa matéria que eu falei. E depois foi realmente conclamado que está vendido. Então Iago fora do Fluminense. Bom, senhoras e senhores, vamos comentar bastante sobre isso. Vamos comentar primeiro uma coisa que é muito importante, que é o Iago de 2022 e Iago de 2023. Na psicologia, a gente tem que sempre pegar um extrato. Pegar um extrato muito grande pode até prejudicar o seu modo de visão. Então, o que a gente pega? Eu sempre pego justamente, quando é um jogador bem velho desse, eu pego o ano passado e esse ano. Vamos imaginar o seguinte, eu quero pausar aqui um pouco esse tema e vamos pensar na seguinte situação. O Fluminense, a gente pegar o Paulo Henrique Ganso. O Paulo Henrique Ganso é vendível? Não, é importante até demais. Não é à toa que o próprio Diniz fala sobre isso. Mas não é para pegar todo o extrato do Paulo Henrique Ganso? Não. Porque isso daí já vai ser manipulado. Na psicologia, quando a gente estuda sobre uma análise de tempo, quanto menor é a análise de tempo, é melhor para a solução. Agora, no futebol, o melhor é você pegar o ano atual, pegar o ano anterior e realmente verificar se realmente aquele cara foi um bom jogador. Não importa se ele é o terceiro jogador mais usado do elenco. O que me importa pra mim é verificar se ele realmente é um bom jogador. Voltando ao tema, pegando justamente o Iago de 2022 pro Iago de 2023, aí a gente nota duas coisas. Primeiro, o Iago ele participou de três funções diferentes. A primeira, o Iago ele trabalhou como volante. Perdeu lugar para Calegari, perdeu lugar para Nonato, perdeu lugar para Martinelli e certeza que também perderia lugar para Alexander e para Freitas. Então logo hoje o Iago atualmente não é nem reserva, não pode nem se considerar reserva desse elenco. Reserva do Freitas ou reserva até do Edinho, que eu vou falar daqui a pouco. Então, como é que a gente não vai pensar em vender um jogador que é caro no elenco, que o Iago é caro, e por que é caro? Porque não é usado. E porque foi comprado por muito dinheiro. É caro pro elenco. Hoje é terceiro reserva, não é mais segundo, é terceiro reserva. E de fato mostrou que seria um terceiro reserva. Um terceiro reserva com todo esse gasto de dinheiro não vale muito a pena. Tem muita gente que comenta, né, sobre o William Bigode. O William Bigode é o terceiro reserva, hoje centroavante. Vai ser o quarto. Vai voltar o John Kennedy, vai ser o quarto. Se o John Kennedy for vendido, vai ser o terceiro, de novo. Por quê? Porque à frente dele tem Alan e Cano. Terceiro reserva pagando muito daí, não vale muito a pena.
em pensamento de gestão. Então é muito importante a gente entender como que é isso. A lateral perdeu vaga para Cristiano, perdeu vaga para Calegari, perdeu vaga para Alexander, então não tem vaga ali para o lateral. Ficaria uma quarta vaga. E hoje, com a entrada de Jorge e Alexander de novo, junto com o próprio Guga, que pode também fazer aquela função, ele ficaria em quarto lugar de novo. Logo, não tem espaço no Fluminense. Na ponta, a mesma coisa. Tem Michel Araújo, tem o próprio Keno, o John Arias. Você tem até jogadores como Isaac, João Lourenço, que são muito melhores do que ele nessa posição. Então, para que você vai querer um jogador desse tipo no Fluminense? Não faz sentido. E aí, é claro, né? E 2022 foi justamente isso. Foi o ano que ele ficou mais jogando na reserva e ele só é o terceiro mais usado no elenco porque ele, toda hora ele entrava. Mas ele não fazia nada além disso. Aliás, uma coisa que o próprio Gabriel Amaral falou que foi que toda hora que ele saía do Fluminense, o time fazia gol. Pra você ver só, né? Como foi a chegada do jogador ao Flu? Aí a gente tá pegando, saindo justamente da seara de apenas falar sobre um extrato temporal e a gente vai falar sobre o estudo de caso. O estudo de caso, ele fala sobre uma situação específica, sobre uma localização específica, de um tempo específico para a gente comentar. A chegada do Thiago, ele trabalha muito mais nesse elemento de ida, de chegada ao Fluminense como o segundo melhor jogador do elenco do Goiás. Você vai ver ele que tem um Vitória, mas ele chega muito por conta do Goiás, que jogou muito bem. Até foi uma sensação naquela situação. Tinha um jogador melhor do que ele, que era o Michel, que hoje está jogando no Al Hilal. Então, para você ver só como que é a situação. A gente contratou o segundo melhor jogador do elenco. E é isso que era a proposta. É um jogador que realmente era um ótimo jogador pro Goiás. No Fluminense não foi tanto. É muito importante a gente ver como que às vezes se choca a situação que acontece no time com uma situação que acontece no time virtualmente superior e verifica que realmente não tem espaço para aquele jogador de fato. Ele tem 20 anos de idade, então ele não é um moleque, mas também não é ele também não é um velho. Ele já tem uma idade que é chamada de idade de pico. Se essa idade é uma idade de pico, mais ou menos de 28 a 32 anos de idade, ele já deveria estar apresentando um ótimo futebol. Se não está apresentando, tem que continuar no Fluminense. E tem contrato até 2024, mas vai ser pago. Mas para você ver só, a gente teria contrato até um ano depois. Ele continuaria no elenco. Sai do Flu sendo reserva, e aí a análise, né? Saindo disso, entrando para uma análise. Ele sai do Flu sendo reserva para ir ao Bahia, adivinha? Ser reserva de Danielzinho. E bom, agora eu vou fazer uma ponta aqui sobre uma reclamação que eu tenho para falar sobre o Matheus Babasso, que para mim afeta negativamente o Fluminense. Não sei se vai estar aqui. Não. Tomara que seja aqui. Também não. Mas ó, vamos lá. Sou mais Bahia. Só pra comentar aqui. Eu acho que é esse aqui. Vamos ver. O Gabriel Amaral falou que ele é um excelente jogador, mas só que ele me decepcionou muito aqui no final da história, quando ele falou que a torcida, você não deve ouvir a torcida do Fluminense.
Eu sempre dou voz a todo mundo. A diferença entre um psicólogo e um jornalista é que eu sempre dou voz para isso tudo. Eu sempre faço realmente as pessoas sofrerem nesse canal. Diversas vezes eu já falei assim: você trocaria a venda de John Kennedy para a gente estar realmente na série B? Porque se a gente não vendeu o John Kennedy, a gente pode ir para a série B. Se a gente não conseguir o RCI de novo, e o RCI só se consegue com venda de jogador, a gente acaba caindo para a série B, por conta de problemas de número de pontos. Vários times estão sofrendo isso no mundo inteiro e o Fluminense não pode ser um deles. Mas não, a gente tem que escutar justamente isso. Não é à toa que adivinha o que acontece, que ele também comentou sobre o ótimo goleiro do Fluminense, o Marcos Felipe. Resultado: 6-0. 6-0 contra o Sport Recife. E atualmente o Bahia está eliminado da Copa do Nordeste. É o time que está na Série A, que deveria estar nas primeiras colocações, mas só perde de goleada no Copa do Nordeste. O rumo de vocês é na Série B, porque vocês estão escutando a gente errado. Tá? 6-0. Ah, mas perdemos porque tinha um expulso no jogo. 6-0. Não é normal. Ah, tá. O Sport Recife tá na Série B e o Bahia tá na Série A. Então ele deveria se respeitar igualmente, como também eu peço sempre pro Fluminense se respeitar perante o jogo contra o Volta Redonda e o Boa Vista. Que não era nem pra empatar nem pra perder. Tá? Vamos lá. Polêmica da saída do jogador, do Iago. Eu já mostrei aqui. O Iago saiu porque ficou chorando muito, porque a torcida só vaiava ele. E aí eu falo o seguinte, ó. Pra você ver lá, eu fiz um comentário, mas eu quero mostrar pra você exatamente isso. Felipe Melo e as vaias do que tricolor. Aqui, ó. Lá atrás, eu já falava sobre o Felipe Melo e já tinha feito um vídeo justamente do mesmo formato. Felipe Melo e as vaias. Um jogador dentro e fora de campo. Enquanto Felipe Melo, mesmo sendo xingado, mesmo sendo vaiado, continua fazendo ações dentro de campo, o cara lá chora porque a torcida está vaiando ele. Desculpe, cara. Se quer jogar num time profissional, a vaia sempre vai acontecer. Porque você sempre tem que ser cobrado e sempre tem que ter essa porrada moral em cima de você. É isso que um jogador bom faz. Felipe Melo é vaiado, mas mesmo assim mostrou qualidade, mesmo sendo vaiado, e continua querendo o Fluminense campeão. Isso daí é muito bom, isso daí é muito pra você entender a psicologia de um jogador de futebol. As pessoas falam assim: ai, que maravilha, quero ser jogador de futebol. Você vai estancar isso tudo? Porque não é apenas você simplesmente ganhar uma vaga de 500 jogador. É pra você ter consciência de que realmente a situação perturbadora psicológica no futebol masculino profissional, ainda mais de Série A de Brasileirão, é muito grande. Ninguém aceita jogador fraco psicologicamente falando. É por isso que sempre se faz reforço. Uma ideia justamente que foi nomeada é que a eventual saída dele abriria espaço pro jogador Edinho, que está hoje no Bangu. Edinho, Bangu. Cadê o Bangu? Edinho, Bangu, Transfer Market. Não sei se ele já está colocado ali como... Aqui, ó. Cadê o Edinho? Edinho. Não tem aqui o Edinho. Não sei por que motivo.
Então vamos entrar aqui no Fluminense. Esse aqui, que já vai ser justamente eventual entrada dele para a saída do jogador. Na minha concepção, ótimo. Gosto de ver. Cria da base, muito interessante. Mais barateamento do time. Importante para valorizar somente a base do Fluminense. Antes disso terminar, eu quero fazer mais uma ponta que eu pedi pro colega meu que realmente fez o post, que foi justamente o Bruno Oliveira. Que olha só o que ele comenta. Expectativa: o Fluminense vai pegar o valor da venda do Iago e investir em reforço. Realidade: vai usar o dinheiro para ajudar a inteirar para pagar a folha salarial do mês. É muito interessante que ele não percebe, mas eu percebo como psicólogo, que ele está falando sobre o que você vê e o que você não vê. Tá, a gente está vendendo, a gente está emprestando, a gente está deixando de pagar esse dinheiro todo para fazer o quê? Qual que é a orientação a partir disso tudo? Você sabe? Eu deixo com vocês. Eu dou voz, só para finalizar aqui, eu dou voz para todo mundo. Eu discordo da postura do Iago. Infelizmente, o mundo é cruel. Infelizmente, o futebol profissional do Brasil e de qualquer lugar do mundo sempre vai ser cruel. O Neymar tá jogando muito no PSG. Mas sabe o que acontece? Mesmo ele jogando muito, o PSG quer que ele jogue mais ainda. Os torcedores do PSG querem que ele jogue mais ainda. E não é à toa que ele está sendo expulso do PSG. Até o Neymar. Iago Felipe não vai sofrer também isso. É complicado, cara. Você que quer esse jogador de futebol, entenda de uma vez que não é apenas você ganhar de 50, de 499, de 1 milhão de jogadores. Só tem uma vaga para 1 milhão de jogadores que querem ser ali daquele time. E você não entende que, além disso tudo, o sofrimento vem. Eu entendo o sofrimento do Iago. Mas eu entendo também o quanto ele chegou até ali e de quanto ele custou para entender que você está no time de Série A é muito ruim. É muito mais penoso. Eu entendo a torcida de reclamar do Iago, e para mim a torcida sempre é soberana. E entendo também a gestão do Fluminense querer vender o jogador desse, já que realmente parece que não tinha muito espaço no elenco do Fluminense. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreve no canal, faça o triplo C, que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais na descrição, vê todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela, saudações tricolores, falou, valeu e tchau, tchau.